Vocês agem como mortais em tudo que temem e como imortais em tudo que desejam. Esse foi Sêneca em Sobre a Brevidade da Vida. Se alguém leva o teu celular hoje, eu tenho certeza que você passava algumas semanas sem dormir. E eu vou até além, não precisa nem de tanto. R$2 que você tá na tua mão lá na padaria. Se alguém tira de você ali e você não percebe, você vai ficar muito triste e vai criar a cabeça do infeliz no mesmo instante. A gente acha que ser roubado é algo muito grave, e talvez seja mesmo. Você ter alguma coisa que é sua e ver alguém tomar ela com a facilidade que a mãe solteira leva um arrasto pra esquerda no Tinder é realmente muito triste. Só que isso só acontece porque a gente tá condicionado a observar o roubo por um aspecto meio simplista. Porque pra nós, roubado mesmo é só quando aquilo que a gente possui materialmente foi tomado de nós. Para pra pensar só um pouquinho comigo. Quando foi roubado não pertence seu, se isso tiver ocorrido. Senão você vai ter que praticar empatia aqui, tá bom? Mas você no mínimo deseja a desgraça, todas as forças daquela pessoa, mas quantas vezes você sentiu que queria de volta a sua própria vida? Aí você já olha e diz, bispo, pelo amor de Deus, já começou a ficar maluco já, eu tô vivinho, como é que alguém roubou minha própria vida? Pois é, meu código penal, eu sei que o roubo previsto em lei se torna algo bastante importante pra você quando ele acontece, mas quantas vezes você cobrou os responsáveis por roubarem o seu tempo? Eu tenho certeza que se você chegar hoje pro seu melhor amigo e você quiser dividir o dinheiro dele com você, ele não vai fazer isso, nem você vai. Tá tudo bem sobre isso, é a nossa natureza. Mas a gente é meio burro demais pra perceber que por muitas vezes a gente dividiu ou até entregou da forma mais simples do mundo o nosso bem mais valioso. E a única coisa inerente, implacável, absurda e gostosinha que nós temos é a nossa própria vida. E pode ser numa conversa sem sentido, ou num estresse desnecessário, numa preocupação de algo que nunca dependeu minimamente de você. Cada pequena situação dessa lhe corroeu o tempo que poderia ter sido, de uma forma muito mais preciosa, usada com algo produtivo. E olha, eu não tô dando uma de Pablo Marçal, eu não quero que a produtividade que eu tô falando aqui seja interpretada como aquela de tipo, você tem que trabalhar 80 horas por dia, você tem que não dormir, você vai ter que ficar trabalhando enquanto eles dormem, não é isso, não tô falando disso. Essa produtividade explicada pra gente através dos conceitos neoliberais, ela só ensina a produzir pros outros, mas não é isso que eu quero falar pra você. Produzir é amar, é escolher. Respirar, caminhar, é correr. É o meu poema, tá? Tô no auge, pô. Nós precisamos construir uma cultura de se importar com as coisas que engrandecem a nossa vida. E para isso não existe uma fórmula. É necessário primeiramente se descobrir dentro de si, e a partir disso você vai trilhar um caminho de busca pela paz dentro desse seu objetivo. Quando você entrega um objetivo próprio a provar para um parente seu que te achou um sem futuro a vida todinha, você tá entregando o seu propósito para uma coisa que ele criou. E eu tenho certeza que você vai sentir orgulho daquele amontoado de dinheiro, da promoção e do Quid em 156 vezes que você vai estacionar na porta dele. Só que depois disso você vai ser quem? O valor no conceito do bolsonarista que vive de comer tripa escorado na porta de um bar e nunca fez a esposa gozar na vida foi encontrado. Mas e agora? Quem é você? Tá andando aí no seu bateu e morreu? E aí? O período que você entrega objetivos vazios de sentido real pra sua vida provavelmente vai ser todo cobrado no final dela. E não é nem por outra pessoa, não. É por você mesmo. Afinal de contas, a cada dia você vai viver ali 24 horas. Você vai trabalhar 8, isso com sorte, tá? E vai dormir 8 também, com mais sorte ainda. Você tem mais ou menos ali 6 horas em dias comuns que pode ser dedicado a fazer algo que vai te trazer a paz em meio a esse caos de viver no sistema capitalista. E o que é que você vai fazer? Você vai papocar 2 horas de Instagram, vai perder 3 partidas de LoL, rolar o feed do TikTok mais 2 horas e dormir porque amanhã tem mais de novo. E ainda tem aquela sua paquerinha sem futuro, tá? Que levou você pra tomar aquela cerveja quente e falar como fumar deixa ele filosófico. Meu Deus do céu. Eu sei que foi específico, mas não foi comigo não. Sempre quando eu falo com pessoas mais maduras, sempre o assunto é só um. Na faixa dos 50 anos, a conversa é apenas que elas querem descansar. Elas aguardam a aposentadoria, aguardam aquela demissão sem justa causa, os hobbies que eles vão possuir, o que vão fazer com as poupanças intocadas e o que já deixaram de fazer por esperar por esse dia. As pessoas deixam a própria fragilidade de lado. Elas imaginam pontos da sua vida que já poderiam estar vivendo há muito tempo. É claro que nem tudo é uma questão de escolha e sobreviver cada dia é mais difícil. É muito cruel pra eu falar um negócio desse e achar que isso aqui vai servir pra aquela pessoa que acorda todos os dias às 4 da manhã, chega 10 horas da noite em casa porque tá precisando sustentar uma família gigante. Isso não é sobre elas. Isso aqui é pra nós. Temos tempo de ver no YouTube o Iberê abrindo uma urna eletrônica. Se render a isso é aceitar uma lógica de um sistema que tá pronto pra destruir a gente dentro das próprias regras dele. Hoje, ser disruptivo é não querer. Nós somos induzidos a fabricar necessidade, encontrar sentido na próxima coisa que vamos possuir, e é considerado ser inteligente entregar horas e horas de ver conteúdo sobre isso. Porque assim a gente vai acabar comprando certo algo que a gente nunca quis. Aqui já foi um dia inteiro dedicado a um soprador de ar. O vício por si só ele é pura destruição. Ele pode até vir disfarçado, mas o que a gente mais vê na maldita internet hoje são pessoas transformando a própria vida em conteúdo. Elas se viciam no comportamento de tudo que é engraçado, bonito e interessante. Óbvio que o problema real não vai engajar.
Elas entregam a intimidade da própria família a total estranhos na busca da intervenção desse amontoado de maluco dentro da sua própria casa, porque isso é o que vai gerar aquele lucro material, né? E pode até parecer lindo brincar de Kardashian, você vai infectar o celular com a opinião alheia e isso pode pagar muito bem as suas contas. Só que você, em troca de viver os excessos do que o capital produziu, tá entregando literalmente a sua vida pra ver o leitinho dele escorrer na sua boca. Jesus amado, tem coisa que só podia deixar dentro do roteiro mesmo e tava tudo bem. Eu tô criticando quem tá fazendo isso por muito dinheiro, agora você imagina quem é que tá se expondo desesperadamente pra buscar essa relevância, essa grana toda, mas nunca vai conseguir. Vai desperdiçar o próprio tempo, chegando a um ponto tão crucial que é necessário agora fabricar os próprios acontecimentos da sua vida pra tentar dar sentido a um conjunto de números invisíveis que vão decidir se você come ou não amanhã. E você tá o dia todo acompanhando isso com a maior naturalidade do mundo, é o show da vida irreal. Com a finalidade só consegue um objetivo: afastar você de si mesmo, dos seus hobbies, dos seus prazeres, dos seus gostos, das suas relações e do seu modo de viver. Porque o que é bonito mesmo não aparece mais na sua sala, só aparece dentro da tela com aquele casal de arrombados, são 4 Golden Retriever dentro de casa, uma criança que não sabe nada do que está acontecendo, mas que tem tudo filmado 24 horas e está sendo exposta a todo mundo de toda forma. E não é que você não precise de tudo isso, mas você não precisa de quase nada disso, com certeza. E você está se bombardeando com isso de forma intencional, em busca de se sentir apenas anestesiado da sua própria realidade, ao invés de buscar uma de forma muito mais simples, sentir o prazer que fato o seu existir possui. Você tá tão preocupado se vai ter o que comer amanhã que esquece que você pode ir comer nessa casa da sua tia. Inclusive, saudade de comer um frango assado lá na casa da Tetidinha. As únicas coisas que faltam na nossa vida são as que a gente viveu até o presente momento sem elas. Essa preocupação constante é nada mais do que o terror que a nossa mente ansiosa impõe pelo cansaço de ter que buscar tão pouco fazendo tanto todos os dias. Esquecendo quem nós somos, o que nós precisamos e só planejando um futuro que nunca chega. Você não fica satisfeito quando compra de fato aquela eco bag de R$50 com a frase "é melhor tá do que não tá". E eu sei que até aqui a crítica ao capitalismo e como ele nos amassa parece muito uma luta da plebe contra a burguesia, só que nem é esse o meu ponto. A gente tá falando sobre desperdiçar a própria vida. A preocupação constante e infundada é a pior forma de fazer isso, inclusive. Se tem alguém que tá preocupado constantemente, esses são os ricos. Mas é rico de verdade. Eu sei que a sua Hilux parcelada foi muito top, ela tá muito bonitinha aí, mas você não tá nem perto de ser a pessoa do que eu tô falando agora, tá? Quem possui muitos bens, ou melhor, vive em busca do acúmulo desses, esse sim, esse não tem um segundo de paz. Primeiro que a vida dele parece ser férias, só que não é. Não existe descanso e não é porque ele não tem tempo, não. Ele tem tempo de sobra, só que ele nunca vai ter a sonhada paz. No mundo em que a gente vive, a busca por ter é nada mais do que uma renúncia a si mesmo. Aquele que vive sob a perspectiva do acúmulo sempre está querendo superar o segundo anterior de sua própria vida. É um ser preocupado com o amanhã mais do que nunca, porque ele precisa ser diferente. Ele não aceita a estagnação do ser. O lucro é aquela velha da calçada que fica no seu pé do ouvido. Ela não significa porra nenhuma, mas um olhar dela dizendo "oxe, tá de pé hoje", já vai precisar bater aquela vergonha em você e você vai ter que explicar por que o seu carro tá no mecânico. Essa busca incessante nunca vem a partir do nada, e sempre vai depender da exploração de quem tem menos. E tome preocupação com o controle dessas pessoas. Você percebe o inferno? A pessoa não trabalha, ela imagina que trabalha. Ela tem quantidade imensa de posse, mas não pode usufruir de nenhuma delas. E sempre vai precisar de mais, porque senão, o capitalismo já entende que ela tá em declínio. Dessa forma, o que eu quero que você entenda é que não se trata de conformismo nem de querer negar as nossas posses. A gente não precisa aceitar uma situação incômoda por causa disso. Você não ainda pode ter aquele Renegade financiado, você pode ter um PlayStation 5, seu iPhone não precisa ser o de botão. Você pode rolar rios por 15 minutos e enviar um meme pra quem você ama. Você pode jogar uma partida de LoL se isso realmente vai te divertir. Não vai. Eu sei que não vai. Você pode realizar uma compra de algo que você deseja e querer ganhar dinheiro pra viver de forma confortável. Tá tudo bem com isso. O que eu não acho que você deveria fazer é usar todas essas coisas pra impulsionar a sua vida. Se você não tem um porquê, um questionamento, uma ação de rebeldia contra essa lógica deturpada do universo, você não tem nada. Eu acho que é perfeitamente saudável quando alguém te achar louco, fora da curva, diferente, porque você faz algo que todo mundo acha curioso ou até ridículo, mas essa coisa te faz absolutamente feliz. Quando uma pessoa criticar o cara que faz quadro na rua, ou aquele poeta do ônibus, o cantor das vielas, olha pra ele e pergunta então, e o que ele devia estar fazendo? Você nunca vai receber uma resposta segura. Ele não vai conseguir falar nada ou vai direto para aquele clássico. Devia estar com emprego sustentando a família. E nem é culpa dessa pessoa, tá bom? A gente já tá num ponto de que esse modo de vida corre dentro do nosso sangue. A estranheza já vem de forma inerente, e nós criticamos o diferente no mesmo instante que a gente visualiza eles. A gente não precisa nem raciocinar o que tá acontecendo, a gente olha, a crítica é instantânea. Eu queria que você refletisse sobre o que é querer de verdade, ao invés de só fabricar o que quer. E que se descubra enquanto ser, que pare de se preocupar com o que não depende de você e aproveite o que você já possui de forma plena. As posses verdadeiras da sua vida não foram adquiridas com dinheiro, permuta nem troca. Descansar aos 50 anos é fundamental de fato. Só que isso tem que ser feito depois de ter descansado a sua vida inteira. Descansar não é estar deitado. Descanso nem sempre é prazer. Você descansa em pleno movimento se conseguir estar vivendo em paz. E para isso, você vai ter que ser um pouco egoísta. Estar em paz é um prazer inegociável. Saber que seu tempo é seu e desfrutar dele de forma plena é a conclusão de que você encontrou sabedoria para enfrentar a vida e o fim dela.
O seu passado não te assusta, e você pode viver ele com alegria. O presente é seu, estão afastados todos os que ameaçaram, e seu futuro é pouquíssimo importante, porque agora é bem vivido demais para que um ansioso momento te abale ou que algum desastre desse te atinja. A pior sensação do mundo deve ser encontrar seus dias finais e não se conformar. Mentir para si mesmo dizendo que você é mais jovem. Se assustar com a ideia de deixar esse plano. Nós devemos envelhecer prontos, adaptarmos a cada etapa sempre que fazemos o que desejamos profundamente. Nós devemos encontrar a fragilidade no final da nossa vida com o sorriso de quem viveu plenamente e não o cansaço de ter passado todo esse tempo apenas se distraindo em uma anestesia geral do universo. A vida pode ser muito breve ou muito longa, mas isso não depende do tempo que nós passamos vivos, mas sim do que nós escolhemos fazer enquanto estamos vivendo.